Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Reiniciamos no programa Ponto de Vista de hoje a série de entrevistas com candidatos e candidatas aos cargos majoritários na eleição deste ano de 2014. Uma oportunidade ímpar para ouvirmos as propostas de cada um deles e cada uma delas, para nos sentirmos mais seguros na hora de colocar o nosso voto na urna. Assim, caro telespectador, recebemos com muita satisfação a candidata ao Senado Federal pelo PSB, a ex-prefeita, ex-deputada federal, ex-governadora e atual vice-prefeita de Natal, professora Vilma Maria de Faria, que vai nos falar sobre a sua motivação em ser candidata ao Senado e o que ela vislumbra fazer no exercício de um possível novo mandato eletivo. Professora Vilma Maria de Faria, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso programa, que eu tenho certeza que o telespectador vai ouvir atentamente, para saber suas propostas, saber exatamente a motivação que levou à sua candidatura. Você tem um histórico político realmente que a torna uma das maiores líderes políticas do nosso Estado, nessa disputa eleitoral principalmente. Quais os maiores desafios que você vislumbra nesta eleição? Olha, esta é uma eleição importante porque nós temos aí a eleição do presidente da República, nós temos aí as eleições de Senado, que são 3 representantes em cada estado, deputado federal, governador, deputados estaduais. Então é um momento democrático em que todo o povo brasileiro deve participar, porque é exatamente a partir da escolha dos parlamentares federais e estaduais, na escolha também dos representantes, gestores do Executivo Federal e Estadual, que a gente vai resolver nossas vidas. Como você se sentiu antes de ter definido a sua eleição, ao ver o seu nome sendo super bem cotado para governo do Estado? Pois é, Nelson. Você veja que nós tivemos um período difícil, porque a gente não teve o sucesso em 2010, depois para tomar uma posição a favor de Natal, a gente fez uma aliança com o nosso prefeito Carlos Eduardo, importante, porque a gente tinha que salvar Natal, tinha que melhorar e reconstruir, reestruturar a nossa cidade, em todos os sentidos. Então muita gente pensava que com isso aí a minha vida política tinha se acabado, não havia mais uma boa perspectiva. Então, eu continuei a fazer um trabalho sério, fazendo oposição ao governo, mas uma oposição que era uma oposição democrática, vigilante, mas democrática. Então, resolvemos fazer alianças. Alguns partidos se afastaram da gente por conta da candidatura do nosso Eduardo Campos, que se colocou como possível candidato à presidência da República. Foi o caso do PT, que se afastou da gente, né? E se encaminhou para o PMDB. Então, de repente, essa aliança começou a ser desenhada e eu fui procurada pelo PMDB e a gente começou a conversar com outros partidos, como o PDT, onde a gente já tinha uma aliança com Carlos Eduardo. Começamos a discutir também com o PCdoB, com o PROS, com o PR, com todos os partidos que estavam querendo resolver essa questão do Estado, que estava vivendo um momento muito difícil. Nos últimos 50 anos, o nosso Estado nunca viveu um momento tão difícil, porque até os salários dos servidores estavam atrasados. A saúde não funciona, a segurança nem se fala. Hoje a gente tem menos policiais do que na época em que eu era governadora, porque não foi feito concurso, porque os policiais se aposentam cedo. Então, essa era a situação difícil que a gente está vivendo. E para mim cabia o quê? Cabia um compromisso. Se eu fosse candidata a governadora, eu tinha que assumir o compromisso
de realmente cumprir tudo que eu estava me propondo. E a gente sabia que esse país é um país hoje onde a concentração dos recursos, dos impostos, está na União. E que os estados, principalmente os estados menores, como é o nosso caso, vivem de pires na mão pedindo ajuda à União. Então nós pensamos, vamos somar aqui com outros partidos que tenham mais poder de pressão, que tenham mais condições de buscar, vamos ver quais são as pessoas que têm mais condições de se articularem a nível nacional, porque a gente precisava de uma parceria, seja quem fosse eleito presidente da República, precisava de uma parceria aqui para o Estado, que a situação é grave. Sim. Então nós resolvemos fazer uma aliança, discutimos com o Henrique Alves, presidente da Câmara. Ele estava num momento muito bom, depois de 44 anos de vida pública no Legislativo. Ele começou realmente a mostrar a sua ação na Câmara Federal, inclusive votando matérias que o Executivo Federal não aceitava, matérias importantes que beneficiavam cidadãos importantes, segmentos importantes, que beneficiavam também o empreendedorismo, a questão da saúde, enfim, vários itens importantes, sem falar no tempo em que ele foi líder do partido dele, onde ele conseguiu, mesmo um partido grande, com várias tendências ideológicas diferentes, ele conseguiu realmente exercer bem o seu papel de líder. Então, entendemos que aquele era o momento para nós fazermos uma aliança e, contrários como éramos quase sempre, não é? Nós iríamos então dar o exemplo ao Rio Grande do Norte que estávamos nos unindo para tentar e vamos conseguir, se Deus quiser, né, salvar o Rio Grande do Norte dessa situação de caos que a gente está vivendo em relação às obras estruturantes que pararam, em relação aos serviços essenciais, enfim, tudo que é importante para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano do povo potiguar. Qual foi exatamente o momento que esse diálogo com os partidos, e de modo especial o diálogo com o PMDB, lhe fez decidir a ser a candidata ao Senado Federal? Olha, nós tivemos um diálogo bem prolongado. Nós já estávamos conversando com outros partidos, né? Eu já falei aqui agora há pouco tempo, e com o PMDB a gente começou a conversar desde o ano passado, durante o período de 2013, não é? Durante o ano de 2013, já no final a gente começou a conversar, e essa conversa foi progredindo, a gente foi debatendo, foi discutindo, e chegamos à decisão final em março, no finalzinho de março, começo de abril deste ano. Definindo, portanto, aquela história da Fênix, renascendo para um novo caminho da política do Rio Grande do Norte. Estávamos desenhando já um novo caminho, né, que nós sabíamos que também não vai, é uma eleição que vai ser disputada, é democrático que isso aconteça, não é? Mas uma eleição que a gente está cada dia mais avançando e tendo o apoio da população, não só das lideranças que estão entendendo esse momento, até aquelas lideranças muito radicais nos municípios. Isso, graças a Deus, está sendo dissipado. E a gente começa a ver a população entusiasmada nas ruas. Ontem eu fui fazer caminhada nas Rocas, até Brasília Teimosa, a população estava entusiasmada, estava aplaudindo. Nós já fomos visitar vários segmentos onde a gente debateu os problemas que o Rio Grande do Norte está vivendo e as pessoas estão aplaudindo, então isso é muito bom. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade,
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Aconteceu no Boulevard Recepções a posse oficial da nova diretoria da FEComércio, eleita para o quadriênio 2014-2018. A solenidade também foi marcada pela entrega do troféu Mérito Gessé Freire em 2014, na edição especial dos 65 anos da Federação, e ainda pela comemoração do Dia do Comerciante. Passou a Copa do Mundo, mas a cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, continua brilhando graças à sua excepcional qualidade, que foi comprovada no kit Samanaú, Cachaça do Brasil, e na caçula Cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou com a Samanaú Varejo. E voltamos à entrevista com a candidata ao Senado Federal, professora Vilma de Faria. Vilma, essa união de PSB e PMTB realmente está sendo bem aceita pelo eleitorado? Está sendo bem aceita, como eu falei, nós estamos debatendo, discutindo as questões importantes a nível nacional. Nós temos o compromisso de fazer com que a nossa experiência toda que aconteceu durante o Legislativo, em que eu fui deputada federal constituinte, aprovada pela população, pelo DIAP, que é um órgão que assessora, não é, do sindical que assessora e que também, não é, ver quem é que está cumprindo ou não o seu compromisso. Isso aconteceu, nota 10 na Constituinte. Depois fui prefeita de Natal durante 9 anos, porque fui eleita 3 vezes, mas não cumpri o 3º mandato, porque renunciei para ser candidata a governadora e fiquei mais 7 anos no governo. Então, tem essa experiência, eu quero levar essa experiência para o Senado. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, alguns problemas graves que a legislação precisa corrigir. Primeiro, com relação ao Pacto Federativo, que é um compromisso do nosso PSB. A gente não pode continuar com essa má distribuição dos impostos do nosso povo, né, que o povo paga, e a União concentra tudo nas suas mãos. E a gente tem o quê? Nós temos os municípios e os estados que estão recebendo mais encargos na saúde, mais encargos na educação, mais encargos na área de assistência social, mais encargos para fazer investimentos e tudo mais, e não recebem os recursos correspondentes. Outra coisa importante, a gente precisa também fazer com que o governo federal invista mais na saúde. A saúde é importante. Quando você faz uma pesquisa, o primeiro problema que a população aponta é a segurança e a saúde. Com relação à saúde, hoje, os estados têm que investir pelo menos 12%, os municípios têm que investir pelo menos 15% de todo o recurso bruto arrecadado, e a União só investe 5%. Nós temos que investir mais também, a União tem que investir mais na segurança das nossas fronteiras, para evitar o problema das drogas entrando no nosso país. É necessário que haja policiais federais, por exemplo, para realmente proteger as nossas fronteiras. A gente precisa fazer com que esse trabalho seja exigido. E como é que se faz isso? Se faz isso também através da legislação, fazendo um novo pacto federativo e, ao mesmo tempo, uma reforma tributária, que tem que ser feita logo no primeiro ano de quem assumiu o governo. Mas também não dá para os estados sozinhos
enfrentarem o problema grave da segurança que a gente está vivendo hoje. Sem dúvida. A Quer dizer, União muita tem que coisa. vir também para ajudar, para enfrentar junto Muita com a coisa. população, junto com toda a sociedade. Muita coisa do que você fala vai tomar realmente todo o seu tempo em sendo eleita senadora, que é um belíssimo plano de ação do seu mandato. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta a propósito. Esse seria o que você vislumbra como senadora. É possível ao governador que será eleito reparar as graves deficiências a nível estadual? É possível desde que ele se prepare. É por isso que Henrique já está se preparando com a elaboração de projetos novos. A gente tem uma deficiência hídrica muito grande em razão do problema da seca. Por mais que tenhamos feito adutoras no governo Garibaldi, no nosso governo e tudo mais, a gente sabe das dificuldades ainda muito grandes, né, de ter água na superfície depois de 2 anos de seca. O maior problema quando tem seca é aonde? É aqui, no Rio Grande do Norte, é no Ceará, é na Paraíba, é em Pernambuco. Estados que mais sofrem com isso. São os que mais sofrem. Então a gente precisa desses investimentos. Perfeito. É fundamental que nós tenhamos, porque a segurança hídrica é uma coisa importantíssima para quem mora no semiárido e que precisa sobreviver através da agricultura familiar, através do agronegócio, através enfim, tem que sobreviver em função daquilo que a natureza oferece para que nós possamos investir e realmente mudar as nossas vidas. Perfeito. A gente tem que saber conviver com as secas, temos que saber. Mas, infelizmente, muita coisa deixou de ser feita. Eu entendo que nem o governo do estado investiu devidamente na perfuração dos poços tubulares. Quantos poços tubulares foram perfurados nesses 2 anos pelo governo do estado e pelo governo federal? Pouquíssimos. E já que a gente não tinha água na superfície, a gente tinha que buscar na profundidade, exatamente para atender a população. Então, nem isso que é emergencial não foi feito. Só foi carro-pipa para tentar salvar as pessoas, mas é muito pouco. Sem dúvida. Então, a gente tem que fazer obras importantes para o futuro, como a barragem de Oiticica, que ela vai ser importantíssima. E a gente sabe que esse contrato começou conosco, a gente assinou esse contrato e a obra começou nesse atual governo, quando Henrique conseguiu finalmente que esse dinheiro fosse liberado. E essa obra, ela vai ser muito importante para a região do Seridó, a barragem de Oiticica. Ela vai ser o pulmão da integração das bacias, das águas que virão do São Francisco e das águas que vierem das chuvas em momentos quando houve, por exemplo, tem anos que chove demais, como em 2004, em 2008, então a gente tem que aproveitar. E exatamente essa barragem seria o projeto mais importante para dar segurança hídrica a toda a região do Seridó. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje.
A maioridade da Unicred Natal é a prova incontestável da sua excelente prestação de serviços a todos os seus cooperados. Não é à toa que ela é reconhecida hoje como a cooperativa de crédito mais sólida do Rio Grande do Norte. E, além disso, é uma das 10 maiores do país, dentre todas as que fazem parte do Sistema Nacional Unicred. Para maiores informações, ligue 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com a candidata ao Senado Federal, professora Vilma Maria de Faria. Professora Vilma, como se pretende caracterizar mudança, união com mudança, ou união para promover mudança no novo governo, tendo como parte do governo as tradicionais famílias da política potiguar? Olha, veja bem, o mais importante é a mudança de hábitos. Nós temos um radicalismo muito forte no Rio Grande do Norte, que chega ao ponto de as pessoas desunidas trabalharem contra o Estado. O Estado já perdeu muito com isso ao longo da sua história. Então a gente tem que mudar esses hábitos. Acabar com o radicalismo é uma das mudanças importantes. E a outra é trabalhar no sentido de avançar na promoção do desenvolvimento, procurando fazer com que os projetos sejam realizados, buscando as universidades, as inteligências, as pessoas que podem colaborar para elaborar grandes projetos, e com isso a gente conseguir exatamente essa parceria antes de termos uma mudança na distribuição dos recursos, que isso também não acontece do dia para a noite. Você tem que ir buscar essa parceria com a União. E a União, com certeza, vai ser instada, não é, a participar, porque vamos entregar os projetos, vamos mostrar que os projetos estão corretos, vamos exigir os nossos direitos e vamos conseguir mais obras para o nosso Estado, para fazer com que o povo seja mais feliz. São quantos os partidos hoje que fazem parte dessa grande coligação? São 16 partidos. 16 partidos. Professora Vilma, como é que você vê o ciclo político que se encerra agora? Mas você se lembra uma coisa, com relação aos 16 partidos. Nós temos hoje no Brasil 32 partidos. 22 na Câmara Federal. Pra você ter uma ideia, né? Então, 16 partidos. São partidos pequenos, que vêm para somar e que estão, inclusive, elegendo deputados pela somação dos pequenos partidos. Interessante isso. Muito interessante, muito interessante. Então, está terminando o ciclo político. Como é que você vê esse final de ciclo político, que termina esse ano? E, além daquele problema da necessidade de se buscar melhoria para evitar o problema da crise de recursos hídricos, além da questão dos recursos hídricos, que outro tipo de problemas vão merecer atenção, tanto do próprio próximo governador como da própria próxima senadora? Nós precisamos investir, Nelson, na logística, é fundamental. Nós tivemos agora um aeroporto que não está concluído, porque vai ficar concluído quando tiver a ZPE, para gerar mais empregos, para gerar desenvolvimento, é fundamental. Isso tem que acontecer também, tem que se tornar uma realidade. É importante não só para o estado do Rio Grande do Norte, não só para Natal, não só para São Gonçalo, mas para todo o estado do Rio Grande do Norte e para toda a região Nordeste, para o Brasil. A porta de entrada ser aqui pelo Rio Grande do Norte, pela posição estratégica que nós temos. Mas nós temos outros problemas de logística, como o porto. A gente não conseguiu fazer cabotagem, a gente não conseguiu fazer um novo terminal graneleiro, a gente só tem um do sal, a gente precisa exportar e levar para o exterior, vamos dizer assim, a vender os nossos produtos, os nossos minerais, que a gente está fazendo isso hoje na estrada. A gente pode fazer pelo porto. E a gente tem um projeto, que é o projeto ali no Porto do Manga, onde tem uma falha geológica, e você vai poder fazer um porto, um terminal graneleiro, como tem o do sal, para carregar, exatamente para levar, não é, todos esses produtos para exportação. Isso é fundamental para o desenvolvimento. Nós temos que investir mais nessa questão do porto. A gente teve um pouco investimento no nosso Porto de Natal. Nós precisamos, a gente melhorou, não é? Hoje são, ao invés de 8 metros, são 12 metros de profundidade,
não é? Mas nós temos todo esse problema que nosso mar é raso, então é necessário que a gente encontre essa solução. E essa solução vai ser nessa falha geológica, que você vai ter um novo terminal graneleiro e vai resolver esses problemas. E esses problemas trazem mais, não é, poder econômico para o Rio Grande do Norte. Outra coisa importante também é exigir que a Petrobras invista mais no Rio Grande do Norte. Porque nesses últimos 4 anos a Petrobras, infelizmente, retirou muitos investimentos do Rio Grande do Norte. Demitiu muita gente, mas demitiu para valer mesmo. E a gente não tem retorno. A gente sabe que a gente produziu 100 mil barris dia de petróleo. Hoje não se produz mais, mas já produzimos e tem que ter retorno, não é só os royalties, não resolve quase nada, porque afinal de contas, na hora que você retira o petróleo da terra principalmente, você deixa problemas no meio ambiente, você precisa recuperar. Sim. Então é necessário que se invista mais e é necessário também que nós tenhamos, né? Eu sei que a Petrobras teve muito problema agora, ainda está com muito problema, mas é preciso retomar esses investimentos e é preciso também discutir a legislação em relação ao petróleo, para que ele já teve a discussão do pré-sal, que ainda não foi resolvida totalmente, direcionando uma parte do recurso para a educação, mas a gente precisa discutir também onde nós temos, não é, uma matéria-prima tão importante, tão rica como essa, a gente tem um pouco também, não é, de retorno social, econômico para o nosso Estado. Significa, então, dizer que a economia é que vai dar o tom nas eleições desse ano? A economia é importante, porque nenhum Estado se desenvolve se não desenvolver a economia. Você veja o que aconteceu no nosso camarão nesses últimos anos. Em 2011, aquela história da mancha branca, nós perdemos o primeiro lugar em produção de camarão. Hoje a gente já está quase em terceiro lugar. Primeiro lugar, o Ceará. Até a nossa feira, que começou durante o primeiro ano da nossa gestão, todo ano aqui no Rio Grande do Norte, agora esse ano foi para o Ceará. Porque o Ceará agora é o maior produtor de camarão. Nós estamos produzindo 20% e o Estado não chegou para debater, para discutir, para ver as áreas que poderiam ser aproveitadas, para fazer aquilo que nós temos experiência, que nós temos... Não é todo um processo de pesquisa e que exportamos isso para outros estados. Então, isso tem que ser recuperado. É fundamental. Temos que lutar por essa economia, por essa economia, porque isso gera emprego, gera desenvolvimento. Quantas empresas não foram embora nesses últimos anos daqui? Por falta também de incentivos. É necessário pensar dessa forma. Professora Vilma, eu, por mim, faria outras perguntas, porque tem mais perguntas aqui, muitas perguntas que deixaram, lamentavelmente, de ser feitas, mas é porque enquanto a gente está conversando, o diretor está mostrando que o tempo já exauriu. Mas eu quero agradecer a sua ter aceitado participar conosco desse programa. O telespectador assistiu com muito afinco, ouvindo todas as suas propostas, e eu quero lhe desejar sucesso na sua caminhada e agradecer realmente mais uma vez por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Nelson, e quero aqui encerrar também dizendo que a gente falou muito na questão da economia, na geração de empregos, que é fundamental, porque isso também é o social. O social é isso, gerar empregos, fazer com que as pessoas sejam também qualificadas. Por isso que eu quero encerrar lembrando, a gente vai trabalhar e tem que trabalhar a questão da educação, principalmente quando se fala na educação técnica, quando se fala na capacitação técnica. É fundamental que a gente continue a investir mais nas nossas universidades, na UERN, por exemplo, que a gente investiu tanto e mudou tanto a UERN, na UFESA que a gente trouxe para cá, nos IFRN que a gente trouxe para cá e trouxe para o Brasil todo, mas é necessário que o Brasil faça isso, o Nordeste faça isso, e o Rio Grande do Norte vai fazer também. Investir mais na educação, investir mais nos programas sociais, investir mais na saúde, investir mais no homem, investir mais na família. Muito obrigada. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante, a clínica mais lembrada de Natal.